Graça e paz, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, o nosso culto de hoje, nós temos uma palavra muito especial para você. É uma linda história de amor. Teve amor, teve entrega, teve sacrifício e teve um lindo final feliz. Então fica ligadinho aqui no nosso Culto Kids e não perca o momento da nossa palavra, amém? Pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. Desse mundo eu vou. Não vou deixar o padrão desse mundo me contaminar. Não vou permitir pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou reinar. Eu vou reinar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Nada pode me parar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão. Os céus proclamam tua glória e a terra anuncia as obras de tuas mãos. Sem som ou discurso, os dias fazem declarações, e em toda a extensão da terra se fez ouvir a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande
grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Os céus são o teu trono e a terra o descanso dos seus pés. A tua mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir. E ainda assim tu cuidas do humilde de espírito e quem obedece a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. E grandeza, vestido de majestade e glória, ornado de excelência e grandeza. Vestido de majestade e glória, e glória. Glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja teu nome. Ele é. Onde você estiver agora, levante a sua mão e adore ao grande eu sou, aquele que criou todas as coisas, mas que é o nosso Deus e o nosso Pai, e Ele se lembra de cada um de nós, e por isso nessa hora nós adoramos a Ti, Senhor. Nós adoramos a Ti, Senhor, como nosso Deus, como nosso Pai. Nós levantamos as nossas mãos e dizemos: glorificado é o Senhor, glorificado seja o teu nome, Deus, pois tu és o grande eu sou, e tu és adorado, Senhor Deus, nessa terra. Aleluia. Graças e paz, crianças, que alegria estar aqui com vocês. Mais um Culto Kids, uhul! E vamos falar hoje sobre, isso mesmo, sobre ofertas, sobre dízimos e oferta. Sabe, crianças, lá em Malaquias, isso aqui é o profeta Malaquias. Na palavra fala assim, lá no capítulo 3, fala assim, sobre o mensageiro do Senhor. Que aqui em Malaquias, no capítulo 3, que a tia Diri vai ler. Esse profeta é um profeta que falou com o povo de Deus. Ele começa a palavra assim, falando assim:
que o povo tinha desviado do caminho do Senhor. Olha que sério isso. E ele falando com o povo, chamando a atenção do povo para que o povo voltasse para Deus. Mas como assim voltar para Deus? Sabe, crianças, porque aquele povo estava desviado do caminho do Senhor, distante do caminho do Senhor. Eles não estavam querendo ir adorar o Senhor. Eles também não estavam querendo também entregar os seus dízimos e suas ofertas. Aí o profeta Malaquias foi e falou tudo com o povo, mas só que ele é o mensageiro da parte de Deus. Por isso que ele foi lá e falou com o povo. Lá em Malaquias, no capítulo 3, vou ler desde o versículo 6. Fala assim, ó. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Essa palavra é bem forte, né? Bem dura. Já pensou um profeta vir falar isso para você? Você vai ficar assim pensando, né? Então o profeta teve que falar para o povo de Deus. Ó, desde o versículo 7, fala assim, ó. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim. Olha só. E eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, como havemos de voltar? Aí, lá no versículo 8, uma pergunta, ó. Será que alguém pode roubar a Deus? Nossa, o profeta estava chamando o povo de ladrão. Se rouba, é ladrão. Bem forte, né? Mas presta atenção essa palavra, olha só. Mas vocês estão me roubando ainda? Perguntam? Em que te roubamos? Olha só, uma pergunta e agora uma resposta, olha aí. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vos são amaldiçoados porque estão me roubando. Vocês, a nação toda. Aí versículo 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Sabe a palavra? O profeta Malaquias falando, chamando a atenção do povo para voltar a Deus, para dizimar e ofertar na casa do Senhor. Mas não só dizimar e ofertar, porque muitas vezes nós queremos entregar lá de qualquer jeito e não servir ao Senhor. Nós precisamos de servir ao Senhor de todo o nosso coração, porque Deus, ele vê o nosso coração, se realmente nós estamos servindo a Ele ou se estamos servindo ao mundo. Nós precisamos servir a Deus, voltar para Deus, não só nos dízimos, nas ofertas, mas sim a nossa adoração ao Senhor. Porque quando nós entregamos a nossa oferta e o nosso dízimo de todo o nosso coração, nós estamos o adorando, né? E o dízimo e a oferta é um estatuto, né? É uma ordenança da parte de Deus, que aqui o profeta fala bem claro, Malaquias. Então vamos obedecer a palavra do Senhor. Sabe, eu gosto muito de cantar aquela musiquinha assim, ó. O dízimo é 10, o dízimo é 10, tudo que passar nas minhas mãos eu tiro 10, que é 10% daquilo que nós recebemos. E muitas vezes nós não entregamos aquilo que realmente nós recebemos. Nós recebemos oferta, nós recebemos nosso pagamento, né? Nós recebemos da parte de, assim, do nosso serviço, quem trabalha numa firma, tem as suas férias, seus 13º. Vamos lá, uma pergunta para mim e para você. Será que nós estamos voltando para Deus? Será que realmente nós estamos entregando aquilo que é realmente do Senhor? 10% de tudo aquilo que eu recebo, que passa nas minhas mãos? Né? Fica essa pergunta para mim e para você. Vamos voltar para Deus? Vamos obedecer a palavra do Senhor? Realmente, verdadeiramente entregando de todo o nosso coração aquilo que é do Senhor, aquilo que pertence. Então, o dízimo é 10%. Então, eu vou entregar tudo aquilo que passa nas minhas mãos, 10%. E oferta, eu vou presentear o meu Deus, né? Vou estar
servindo a Ele de todo o meu coração com minha oferta. Então eu vou estar adorando a Ele. Então, não é estipulado o valor, mas sim cabe a nós o que sentir no coração. Como lá na palavra fala em Coríntios, não com tristeza, não por necessidade, né? Mas sim com alegria. Então, é algo assim da parte de nós para o Senhor. Mas os dízimos é os 10% que passar, tudo que passar nas minhas mãos, eu vou tirar os 10%. Amém, crianças? Vocês entenderam? Que Deus abençoe você e preste atenção na palavra do Senhor. Aí pergunta você, faz essa pergunta, né, para você. Será que eu estou roubando a Deus meus dízimos e minhas ofertas? Essa é uma pergunta para nós fazermos e obedecer a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus eu quero orar com vocês. Deus, eu te agradeço pela vida de cada uma das nossas crianças, ó Pai. De cada um que está nos assistindo agora. Peço que o Senhor possa vir abençoar, Senhor, o coraçãozinho de cada um, ó Pai. Que eles possam vir obedecer a Tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus. Eu também peço, Senhor, que o Senhor possa vir abençoar o celeiro desta casa, meu Pai. Que nada venha faltar, mas sim que venha sempre em abundância ter, ó Pai. Em o nome de Jesus que eu venho te pedir, meu Deus, e te agradecer pela vida de cada um. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Culto Kids. Tchau! Olá, crianças! Agora é o momento da nossa palavra. Crianças, você já parou para pensar o tamanho que é o amor de Deus por nós? Qual será o tamanho do amor de Deus por nós? A gente aprendeu, né, nos Culto Kids passado, sobre tudo que Deus fez pelo seu povo. Você lembra o que Deus fez para tirar o povo lá da terra do Egito? Deus fez muitas coisas, demonstrou muitos sinais, não é verdade? E Deus levou aquele povo para o deserto. E ali no deserto, Deus ele cuidou do povo. Você se lembra de todo o cuidado de Deus pelo povo lá no deserto? Deus ele tirou a água da rocha, ele mandou o maná. Tinha uma nuvem, né? Uma nuvem para proteger eles do sol durante o dia. Tinha uma coluna de fogo para proteger eles durante a noite. Deus cuidou do povo ali no deserto, até conduzir eles a uma terra que Deus havia prometido. Uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Apesar de todo o cuidado de Deus, aquele povo começou a murmurar, encheu o coração deles de idolatria e de muitas coisas ruins. E por causa disso, crianças, o povo ele foi se afastando cada vez mais e mais da presença de Deus. E o povo ficou longe da presença de Deus, crianças. Mas sabe, por mais longe que o povo tivesse da presença de Deus, por mais cheio de pecados que eles tivessem, Deus ele nunca desistiu da sua criação, crianças. Deus ele queria o povo ali pertinho dele, junto dele, para ter comunhão com ele. Mas para isso, crianças, Deus ele precisaria abrir mão do bem mais precioso que ele tinha, do seu filho amado Jesus. E sabe o que Deus fez, criança? Deus ele mandou Jesus aqui para a terra, olha só. E Jesus ele veio como um bebezinho. Ele nasceu aqui, ele teve que aprender a andar, a falar, a fazer todas as coisas assim como eu e você. E sabe o que mais, crianças? Jesus ele se tornou uma criança. Ele foi crescendo e ele virou uma criança. E ele teve que aprender todas as coisas. Ele ajudava o papai e a mamãe dele em casa. Ele teve que ir para a escola para aprender a palavra de Deus. Ele teve que aprender todas as coisas. E Jesus ele foi crescendo e ele se tornou, crianças, um homem maravilhoso. Sabe, crianças, Jesus ele amava todas as pessoas. Ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia das pessoas. Jesus, crianças, ele curava as pessoas. Todas aquelas pessoas que estavam doentes, que estavam enfermas, que estavam sofrendo, aquelas pessoas que estavam tristes, que não tinham mais esperança, Jesus ele curava essas pessoas. Olha só, ele demonstrava amor por essas pessoas, crianças. E Jesus, ele também ensinava as pessoas sobre o amor de Deus.
Você se lembra de tudo que Jesus fez pelas pessoas enquanto ele estava aqui? Quem lembra aí da multiplicação de pão e peixe? Ele alimentou uma multidão que estava ali faminta. Jesus, ele cuidava e amava as pessoas, crianças. Mas sabe, Jesus, ele sabia que a missão dele ia muito mais além disso. Jesus, crianças, ele precisaria dar sua própria vida por amor à criação do seu Pai. Jesus, ele precisaria entregar a vida dele para salvar a humanidade. E foi isso que aconteceu, crianças. Jesus, por mais que ele demonstrou muito amor e muita bondade pelas pessoas, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi traído por um dos seus discípulos, chamado Judas. E ele foi entregue, crianças, nas mãos dos sacerdotes. E sabe o que aconteceu com ele? Ali prenderam ele, amarraram Jesus, crianças, chicotearam ele, bateram nele, colocaram uma coroa de espinhos, crianças, na cabeça de Jesus. Ali ele foi humilhado, todos os discípulos dele abandonaram Jesus. Você viu quanta dor Jesus passou, quanto sofrimento Jesus passou? E tudo isso sabe por quê, crianças? Para levar o homem de volta à presença de Deus. Então, crianças, Jesus, ele é o Cordeiro da nossa Páscoa. Olha só, Jesus, ele foi morto numa cruz. Fizeram, crianças, Jesus carregar uma cruz bem pesada. E depois eles colocaram Jesus sobre aquela cruz e furaram as mãos e os pés dele com enormes cravos, crianças. E Jesus, ele foi pregado ali na cruz. E ali o sangue de Jesus foi derramado. Sabe para quê? Para que eu, você e todas as pessoas pudessem ser perdoados dos nossos pecados. Mas sabe o que mais, crianças? Jesus, ele não ficou preso ali naquela cruz. Jesus, ele morreu. Mas ao terceiro dia, crianças, Jesus, ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, crianças, ele venceu a morte, ele venceu o inferno e ele pagou aquela dívida de pecado que havia contra nós. E agora Jesus, ele abriu um caminho, e esse caminho agora nos dá acesso à presença de Deus. Hoje eu, você e todas as pessoas que creem pode ter acesso à presença de Deus, pode se tornar filho de Deus. Você aí em casa, você já é filho de Deus? Você já recebeu Jesus no seu coração? Você já creu no sacrifício de Jesus por você? Então, crianças, Jesus, ele se entregou por amor a nós. Essa é a verdadeira Páscoa. A Páscoa não é coelhinho, não é ovo de chocolate. A Páscoa, criança, é amor, é entrega, é sacrifício. A Páscoa, a verdadeira Páscoa, é aquilo que Jesus fez por nós. Então, crianças, que você possa guardar sempre isso no seu coração, que a verdadeira Páscoa é a entrega de Jesus por nós. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje. Espero que você tenha gostado e que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo e fica com Deus.